Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula da Maratona do Cabeleireiro Vencedor, que é a minha metodologia de como ter sucesso, realmente fazer você sair de um profissional padrão a ser um cabeleireiro vencedor, um cabeleireiro que tem muita cliente, que tem um trabalho técnico muito bom, que consegue ser valorizado na sua profissão. Então essa minha metodologia ela é dividida em 3 aulas, essa é a segunda, então se você está entrando agora, convido você a clicar em algum ponto da tela e assistir a primeira aula, que são os 5 maiores erros que pode estar impedindo você de ter sucesso na sua carreira como cabeleireiro. Então convido aí, assista a primeira aula para depois assistir essa para esse treinamento ter o sentido dele. Bem, recapitulando aí os 5 erros que você pode estar cometendo que está te atrapalhando de crescer, o primeiro é posicionamento. O que você pode estar errando no seu salão ali na hora que você mostra o seu trabalho, na hora que o que está impedindo você de ter novos clientes e aumentar a sua clientela. E o segundo erro é a fidelização. Não adianta nada você atrair novos clientes e não conseguir fidelizá-las. Então realmente você vai ficar sempre numa entrada de novos clientes e perdendo clientes. Então fidelizar é um ponto muito importante. E o terceiro erro é achar que você dá conta de tudo sozinho. Você tem um limite humano de clientes que você consegue atender durante o dia e você só vai conseguir crescer mais se você conseguir replicar o seu trabalho. E isso com uma boa equipe e uma equipe treinada. E o quarto erro é não adianta de tudo isso se você não tem um trabalho técnico bom. Então realmente você vai ficar só de conversa e não vai entregar um cabelo bonito. Então o quarto erro é ter o domínio de uma boa técnica. E o quinto e importante erro que as pessoas cometem é a segurança, a atitude. Então você saber vender o seu trabalho, você saber precificar, ou seja, você mostrar para a tua cliente o valor que o seu trabalho tem, que aí você já não tem mais medo de concorrência, você já sabe aí que a cliente vai entender o seu valor, o quanto você dedicou, o tempo que você perdeu para aprender aquilo. Então realmente é onde ela paga valorizando o seu trabalho, ao contrário dela pagar achando que está caro, ficar barganhando desconto. Então realmente você ter segurança no seu trabalho. Agora, corrigindo 5 erros que você pode estar cometendo na sua carreira, chegou o momento de eu apresentar a minha metodologia, que é muito simples e ela é dividida em 3 passos. E eu tenho certeza que é a forma mais simples, mais fácil e mais assertiva de você ser um cabeleireiro vencedor. E quais são esses 3 passos? O primeiro passo é o domínio da técnica. Não adianta nada você fazer marketing, postar coisas legais no Instagram e patrocinar anúncio, fazer parceria com empresas e quando a cliente chegar no seu salão, o seu trabalho ser ruim tecnicamente. Então o primeiro passo é você ter uma boa técnica para você poder proporcionar para a sua cliente um resultado melhor. E o segundo passo é o planejamento da sua carreira. Que não adianta nada também você cortar bem cabelo e fazer uma boa cor se você não sabe para onde você quer ir. Qual que é o melhor início para você, qual que é a melhor estratégia. Então você ter esse planejamento da carreira é fundamental. E o terceiro passo é você atrair e converter clientes. Então depois que você tem um trabalho bacana técnico, domina uma técnica, você tem um planejamento, você sabe aonde você quer chegar, chegou o momento de você executar. Então é atrair clientes para sua cadeira, fazer um trabalho, aumentar o faturamento seu e realmente a partir daí você ter um crescimento profissional. E agora eu vou mostrar para vocês 4 casos de mulheres que eu fiz uma transformação total, passo a passo, o que foi feito, como chegaram no salão, para vocês entenderem como esse poder de transformação no nosso trabalho. E o importante para você dominar uma boa técnica e você ter muito mais confiança para executar essas transformações é você entender os pilares, ou seja, o Brasil é uma mistura aí muito grande de etnias. Então você tem cabelo cacheado, você tem cabelo crespo, você tem cabelo liso. Então essa diversidade de pessoas proporciona um poder de trabalho para a gente muito grande. Então o Brasil ele é gigante, né? Você pega no Nordeste, você tem um tipo de cabelo, no Sul um tipo de cabelo. Então essa mistura faz o Brasil um criador de bons profissionais, porque nos permite cortar cabelo de todos os tipos. Então o que você precisa dominar ali para ser um bom criador de imagem com corte de cabelo? Você tem que aprender a cortar cabelo liso, cortar cabelo cacheado e cabelo crespo. Comprimentos. Então cada mulher em algum ponto da vida dela ela tem uma necessidade. Então geralmente as meninas mais jovens gostam de um cabelo mais comprido, então você tem que dominar técnicas para cortar cortes longos. Uma mulher ela vai ganhando um pouco mais de maturidade, ela quer um cabelo mais corporativo, ela vem para cortes médios. Então você tem que entender cortes médios nessas texturas de mulher de cabelo cacheado, de cabelo crespo, de cabelo liso. E os cabelos curtos, que eu vejo que é uma grande dificuldade dos profissionais em todo o Brasil, é onde a mulher expressa muita atitude.
Então, onde a mulher ali, ela expressa muita personalidade com um corte mais curto, é um cabelo mais arrojado, mais ousado. Então, você precisa dominar todos esses comprimentos e texturas de cabelo para você ali criar uma imagem de acordo com a necessidade, o momento que aquela cliente está vivendo na vida dela. Coloração. Então, eu falo que um profissional que não tem um bom conhecimento de colorimetria, ele trabalha perdido, porque todo mundo sabe que se você pegar uma cor da cartela de cor e aplicar no cabelo, então você não necessariamente vai ter aquele resultado. Então você precisa entender fundo de clareamento, qual tom neutraliza outro tom para chegar naquele outro tom. Então você precisa ali ter um conhecimento de colorimetria para criar tonalidades de acordo com o desejo da sua cliente e principalmente personalizar de acordo com o tom da pele dela, o que ela está ali buscando, um cabelo mais prático, um cabelo que dê uma manutenção, uma imagem mais forte. Então com a coloração você consegue ali criar e personalizar essa temperatura de pele dela ali, você consegue criar algo mais exclusivo. E as iluminações, que é um dos serviços mais executados no salão hoje, são as loiras, as mechas em contorno, você tem as morenas iluminadas, ou seja, a brasileira, só para vocês terem uma noção, há anos atrás, a média de uma brasileira fazer cor de cabelo era só pós 40 anos. Então a média da brasileira era pós 40. Essa média baixou para 18 e trouxe para o mercado brasileiro, hoje o Brasil é o segundo maior mercado de coloração e iluminação do mundo. Então, ou seja, a mulher mais jovem começou a iluminar o cabelo. E as morenas, por que as morenas iluminadas? A menina, raramente ela vai de um cabelo virgem para o loiro. Então ela começa a iluminar aos pouquinhos. Então você saber também iluminar uma morena é fundamental, não somente por fazer luzes em morenas, mas também geralmente é o início de um processo de clareamento de cabelo. As mulheres começam a clarear menos e vão aumentando gradativamente. Então com todos esses pilares você consegue fazer um trabalho muito mais sólido e consistente. Bem, se tudo isso fez sentido para você, chegou o momento de eu mostrar para vocês na prática esse trabalho de transformação. Então eu vou mostrar para vocês casos reais de mulheres que chegaram no salão ou com algum erro de imagem ou buscando algo diferenciado, uma imagem exclusiva, e eu vou mostrar para vocês passo a passo o que eu fiz em cada cabelo. Bem, nesse caso é uma oriental que chegou com o cabelo totalmente amarelado, com uma raiz grande, então ela tinha uma marca e ela é uma menina que gosta de chamar atenção, só que ela estava errando em alguns fatores. O corte, ele não tinha nada de atitude nele, e a tonalidade da pele. O oriental tem uma tendência a ter essa pele amarelada. Então, como vocês podem ver, o cabelo dela estava totalmente amarela. Então, o dia que ela não fazia uma maquiagem mais forte, ela ficava como? Mais pálida. Então, a partir daí, de saber que a cliente gostava de chamar atenção pela imagem, qual o primeiro passo que eu fiz nesse cabelo? Eu fiz uma descoloração na raiz. Então, eu peguei a base natural dela, fiz um processo de decapagem, onde eu clareei um pouco a raiz dela, para criar um tom uniforme. E fiz um processo depois de coloração. Então, o vermelho, ele expressa muita personalidade e força na imagem. Então, nessa cor, eu consegui fazer ela chamar a atenção de uma forma muito mais moderna e bacana e que valorizasse o tom da pele dela. E o corte, um cabelo curto, moderno, mas com essa projeção mais alongada na frente. E o que essa projeção mais alongada causou? Uma verticalização na imagem. Então, o oriental ele tem uma estrutura óssea maior. Então, a partir do momento que você deixa pontas mais longas na frente, você consegue um afinamento do rosto. Então eu consegui uma cor que valorizou a pele dela, um corte que expressa a personalidade e ao mesmo tempo essa ponta mais alongada na frente que deixou o rosto dela mais fino. Então foi uma transformação super bacana e ela saiu super satisfeita do salão. Nesse caso, essa cliente chegou também sem corte de cabelo, também não tinha expressão nenhuma, um cabelo sem cor, longo, sem movimento. Então praticamente é um cabelo que eu falo que não tinha um estilo. E ela é uma advogada, uma menina jovem, advogada de um grande escritório e precisava passar uma imagem mais forte, que desse mais autoridade para ela, ao mesmo tempo um cabelo marcante. Ela queria um cabelo que quando ela chegasse nos lugares, as pessoas notassem aí essa personalidade. Então, na verdade, ela é uma mulher forte, uma mulher de atitude, porém ela não expressava isso na imagem. E a minha escolha foi um pixie hair, que é um cabelo curto, todo desfiado com a navalha, que dá essa imagem de um cabelo mais forte, um cabelo com uma atitude maior, ao mesmo tempo feminino, porque as pessoas confundem aí o cabelo curto com corte masculino. Então a grande missão do corte curto é você deixar a mulher com cabelo curto, porém feminina. E foi onde eu abusei dessas pontas. Você percebe que ela tem uma franja desfiada lateral,
a nuca dela é toda desconectada com a navalha, então ele é um cabelo forte, moderno e ao mesmo tempo feminino. E nesse caso é uma mulher que não se cuidava muito, pouco se olhava no espelho e não tinha o corte, ela tinha um comprimento ali definido, mas não muito estilo. A cor muito apagada, então você percebe que ela tinha um potencial muito bacana para realçar mais a beleza dela, que são os olhos. Você percebe que tem pouco contraste de cor, você olha cabelo, pele e os olhos, tudo numa única tonalidade. E ela queria ficar mais atraente. Então eu falo sempre que o olho do ser humano tem tendência a olhar tudo que é mais claro e mais movimento. Então atrai o olhar do ser humano. Então a minha escolha para esse corte foi encurtar um pouco no comprimento. Então eu nem cortei muito no comprimento, mas eu repiquei ele em camadas. Por quê? Quando você repica o cabelo em camadas, você consegue mais volume. Então a partir do momento que eu cortei o cabelo dela um pouco no comprimento, repiquei ele em camadas, eu consegui mais volume. E o volume com forma atrai o olhar. E aí ela fica muito mais atraente. E na cor, para realçar e ficar um cabelo muito mais chamativo, um cabelo mais marcante, eu optei por luzes, onde eu clareei mais o cabelo dela, meio e pontas, com uma tonalidade mais dourada, iluminações mais naturais na raiz. Por que naturais? Se eu deixasse totalmente ela loira, novamente eu apagaria o contraste do olhar dela, né, do tom dos olhos dela. Então eu mantive uma raiz mais próxima do natural, com uma iluminação muito suave, para realmente ela ter o contraste do escuro com o claro dos olhos e ao mesmo tempo meio e pontas, um cabelo mais marcante, que chamasse mais atenção e ela se sentiu saindo do salão muito mais poderosa e atraente. E nesse caso foi uma transformação absurda. Então é aquela cliente que tem o excesso de coloração. Ela foi fazendo, na verdade, de descoloração, né? Ela foi fazendo luzes, sobre luzes, sobre luzes. E chegou uma hora que ela estava com o cabelo todo claro, com uma raiz crescida de uns 4 dedos. Então, também um cabelo que não estava valorizando nada a tonalidade de pele dela, que também tem os olhos claros. Então, ela não estava trabalhando com contraste. Uma moça super bonita, mas com cabelo com excesso de cor. Então, você olhava ele, era um loiro, mas que dava aquela impressão de excesso de coloração. Então, quando a gente chega nesse ponto, o que eu falo sempre é começar um trabalho do zero. Porque imagine você desenhar numa tela já poluída de coloração. Imagine você pegar uma tela toda desenhada e a partir dali você expressar o seu desenho. Então vai ficar uma confusão. Então, nesse cabelo, eu fiz um processo de pré-pigmentação, onde eu fiz um alicerce de cor para depois igualar a tonalidade dela. Então eu deixei o cabelo como se fosse natural, da tonalidade natural do cabelo dela. E depois disso, eu puxei algumas iluminações no avelã, então eu trouxe ela de loira para uma morena iluminada, que ficou muito mais elegante, mais sofisticado, valorizou o tom de pele dela. E no corte, realcei camadas, então eu tirei um pouco do excesso do comprimento, que ela estava com as pontas mais secas devido ao excesso de descoloração, e criei um pouco mais de movimento. Você percebe que é uma cor expressiva, porém muito mais elegante. E nesse caso, uma advogada também, advogada jovem, que gostaria de mais autoridade na imagem dela, então ela reclamava que quando ela chegava nos lugares, as pessoas comentavam que era uma menina e ela era advogada de grandes empresas aqui em São Paulo e ela queria ter uma imagem mais de mulher, realmente trazer uma imagem mais marcante e algo mais mulher, que desse mais poder para ela, mais maturidade. Então, o que eu fiz? Optei por um corte médio alongado, que é um cabelo um pouco acima dos seios, então ele tira aquele excesso de comprimento que passa uma imagem mais romântica, então eu trouxe ele para um comprimento mais médio. Criei camadas, repiquei ele em camadas para dar mais forma no cabelo dela e para fechar com chave de ouro nessa transformação foi a cor. Eu fiz uma coloração acobreada. Ela já tinha pele clara, as sardinhas, então o ruivo para ela ficou super natural e ao mesmo tempo um cabelo muito mais marcante, que passou mais autoridade para a imagem dela. E esse último caso, gente, quando a gente fala de transformação, ela não precisa ser radical. Às vezes uma sutil transformação faz toda a diferença. Então esse é um cabelo de uma moça que tem o cabelo cacheado e não sabia explorar os cachos dela. Então ela ficava com aquele cabelo cacheado, todo sem movimento, sem explorar o volume dele. Então você percebe que ali eu tirei não tanto no comprimento, eu trouxe ele mais ou menos para a altura do pescoço e aonde eu criei mais volume. Então ficou um cabelo cacheado muito mais definido. Por quê? O cacho com peso, ele perde a definição. Então a partir do momento que você encurta o cabelo cacheado e cria camadas, o fio tem menos peso, automaticamente ele retrai. Então o que eu consegui nesse cabelo?
criar uma forma mais moderna e ao mesmo tempo valorizar a definição desses cachos. E vocês entenderam, gente, a importância do domínio técnico? Então, de acordo com cada situação, você dominando esses pontos, corte, cor, iluminação, você consegue criar o estilo. E principalmente, é o que eu falo, fazer aquele exercício de você já visualizar a cliente no final. Então imagina, a mulher chegou com o cabelo assim, assado, com esse comprimento, você conseguiu olhar para ela, quando você domina uma técnica, uma intensidade grande, com propriedade, você consegue olhar aquela mulher e já visualizar o resultado final. Isso é o mais incrível quando você tem uma técnica muito boa. Você já consegue visualizar o resultado final. E principalmente, não somente visualizar, entregar aquilo que você pensou. Agora que vocês entenderam a importância num bom domínio técnico para você executar um bom trabalho, agora vem o passo 2, que é a estratégia de carreira. Aonde você está e para onde você quer ir. Porque não adianta nada você cortar cabelo sobre cabelo, sobre cabelo, sobre e não saber para qual direção você quer partir. Você quer para um salão menor, se você quer, enfim, montar a sua empresa, montar o teu salão, enfim. Então você tem que ter muito isso desenhado aonde você está e qual direção tomar. Na minha opinião, tem 3 caminhos que você pode escolher aí como profissional cabeleireiro da área de beleza. Então eu vou começar explicando cada um deles e eu vou começar por você já montando o seu próprio salão. Então eu sempre digo que o trabalho artístico e administrativo são coisas diferentes. Então o salão ele tem todo um custo de aluguel, de água, de luz, ou seja, quanto menor você começar, menor vão ser os seus custos, suas responsabilidades. Eu sempre recomendo, quem já vai começar dono de salão, começa com um salão menor, com uma estrutura mais enxutinha. Então você pode começar com um salão pequenininho, muitas vezes só você trabalhando, e aí você consegue colocar uma pessoa, a segunda pessoa, muitas vezes até um outro cabeleireiro ali da região. Quando o espaço ficar pequeno, você muda, pega uma casa um pouquinho maior, e aí é onde você consegue já ter uma manicure, você já consegue ter uma depiladora, uma pedicure. Crescer um pouquinho mais, você já consegue, além de toda a clientela que você já foi construindo em todo aquele período, você já consegue trazer mais profissionais. Então é um processo lento, porém essa é uma escolha. Muitas pessoas já preferem começar na profissão como empresários. Então a maior dica que eu dou para vocês é comece pequeno, porque os custos são fixos e você realmente para o seu salão ter uma saúde financeira saudável, você precisa começar pequenininho e fazendo isso crescer gradativamente. Uma outra forma é você começar como cabeleireiro num salão pequeno e médio, ou seja, o que você vai adquirir ali? Experiência, você vai ver como que é uma gestão de um salão, vai conhecer como que funciona uma liderança com equipe, você vai formar uma clientela, uma carteira de clientes, então devagarinho ali, você com alguns anos, você vai formando aquela clientela, aumenta o seu faturamento, então ali é muito bacana, eu falo que esse formato ele já te permite você olhar os pontos positivos e negativos de você ter o próprio salão. Então você já consegue ver o ônus e bônus, né? Então você já vê aquela parte da gestão de pessoas, como essa magia de liderar pessoas vai fortalecendo o seu faturamento e se o seu sonho for montar o seu salão, quando você partir para esse passo, você já tem uma clientela formada. Então esse é o segundo passo que também é super indicado. E o terceiro caminho, para quem deseja trabalhar num salão conceituado, toda cidade tem o salão mais famoso da cidade, o salão mais famoso do bairro, é realmente você dar um passo para trás. Então, como assim um passo para trás? Você já é cabeleireiro, você já corta, você faz cor, mas dificilmente esses grandes salões contratam profissionais que não têm uma carteira grande de clientes. Então, o terceiro passo é o que eu falo, você dá um passo para trás para depois dar alguns passos para frente. Como que funciona isso? Você começar como assistente de cabeleireiro num grande salão. Então, geralmente, quando você começa como assistente, você volta àqueles pilares da finalização, do tratamento, você já aprende a lidar com uma cliente de alto padrão, como que funciona toda a logística de atendimento, o padrão de atendimento. A partir dali, você vira colorista de um grande salão e, geralmente, quando você tem uma clientela muito grande de cor, e teoricamente você já faz um faturamento muito bom para aquele profissional que você ajuda, com certeza o dono desse salão vai querer você por perto e vai te promover a cabeleireira de um salão famoso. Então essa é a forma para quem deseja um salão, quero trabalhar no salão mais famoso da cidade. Esse, sem dúvida nenhuma, é o melhor caminho.
E essa é a grande vantagem para quem não deseja ter muita dor de cabeça. Porque lembre, como eu falei para vocês nos outros, ter uma empresa é uma responsabilidade. Então você tem muita coisa para pensar além de fazer cabelo bonito. E no caso, se você deseja trabalhar num grande salão, você vai se profissionalizar lá, sua preocupação vai ser atender as suas clientes com excelência, entregar um bom resultado e somente ali, cada dia é um dia, atender teus clientes do dia e ir para casa, ficar tranquilo. Então, como tudo na vida, tem a parte positiva e a parte negativa. Muitas vezes você pode ganhar um pouco menos. Tem cabeleireiros de salões grandes que ganham mais do que donos de salões menores. Vice-versa, tem dono de salão pequeno e médio que ganha um bom valor. Então, aí depende do grau de responsabilidade que você deseja para a sua vida e para a sua carreira. E eu vou falar um pouco para vocês de como foi a minha carreira. Eu nunca tive esse desejo, essa vaidade de ter um próprio salão com meu nome. Então tem cabeleireiros que têm, eu super respeito, de ter o nome na porta, a foto na porta do salão, mas nunca foi o meu grande desejo. O que eu queria era ter uma clientela bem grande, um bom faturamento e realmente ali ter uma boa renda e mudar a vida da minha e da minha família. Então isso acabou acontecendo de uma forma muito natural eu montar o meu salão. O porquê disso? Como eu cresci bastante, geralmente eu trabalhei nos melhores salões aqui de São Paulo, e devido ao crescimento, os espaços que eu tinha ficaram pequenos. Então você imagina, eu atendia 30 clientes por dia, com uma equipe com 10, 11 pessoas me ajudando, e eu tinha 6 cadeiras. Que isso para um salão, para um cabeleireiro ter 6 cadeiras, é um número já muito grande. Então imagina, um salão grande aqui em São Paulo, você fala que tem, sei lá, 40, 50 cadeiras. Se um profissional ocupa 6, teoricamente ele já é um número muito grande, só que eu ocupava 12, 15. Então chegou um momento que eu comecei a invadir as bancadas de outros profissionais. E isso não deixava, com certeza, eles felizes. Porque rapidamente eu lotava a minha baia, lotava a baia do outro, a do outro, quando eu vi eu estava espalhado num ponto que eu comecei até a incomodar os próprios donos desses salões. Então chegou um momento que eu tive que, por qualidade, para poder atender melhor um cliente meu, eu tive que criar o meu próprio espaço, porque eu pensei, poxa, no meu espaço ninguém vai poder falar nada. Então realmente eu criei uma estrutura maior, no The Art Salon sou eu e mais um sócio que também é cabeleireiro, que trabalhou comigo há muitos anos. Aí acabou por necessidade eu abrindo o meu salão, que é um salão enorme aqui em São Paulo, mas por necessidade. Então eu falo assim, no meu caso, ser dono de salão aconteceu na minha carreira, nunca foi o foco principal. Meu foco principal foi ter uma boa clientela e ser um dos maiores faturamentos do Brasil. Bem, agora o último e o terceiro passo, que é você aprender a atrair e converter serviços, porque não adianta nada você ter uma técnica boa, ter um bom planejamento e não saber atrair e converter aí serviços nas suas clientes. Então esse é um momento muito importante na sua estratégia. E como atrair e converter clientes? Eu vejo 3 pontos. Parcerias. O que significa isso? Você identificar empresas próximos do seu salão, academia, escolas, empresas mesmo, e de repente entrar em contato para conseguir essa parceria, desconto para os funcionários de segunda a quarta, para as pessoas realmente ali, muitas vezes, se a empresa for bacana e tiver muita gente, até oferecer como cortesia o seu corte de cabelo. Por que eu falo sempre o corte, gente? Quando você dá teu corte de presente, você não tem custo, é só o seu tempo. E se você está buscando fazer uma clientela, você tem tempo. Então, e ali realmente é diferente de você dar uma hidratação, que a mulher vai aplicar um creme ali, enxaguar e acabou. Então você vai expressar o seu trabalho ali no corte. Então quando eu falo de dar uma cortesia, eu sempre gosto muito da questão do corte, porque realmente a pessoa vai conhecer o seu trabalho. Então você pode ir numa academia e dar uma ideia lá de quem fechar um plano anual, começa a vida com um look novo, ganha um corte de cabelo. Uma empresa próxima de você, descontos. Então tem várias formas de você amarrar parcerias que vão trazer cliente para o seu salão. No dia a dia, se de repente você tem um movimento maior de sexta e sábado, e a sua agenda é vazia de segunda, quarta, terça e quarta, você pode oferecer de desconto para essas empresas durante esses dias de menor movimento. Então, o primeiro ponto aí eu acho que é fazer parcerias. E lembrando, gente, essa foi a forma que eu comecei minha clientela, com parcerias. Então, muita gente acha que está tudo muito hoje tecnológico, mas essas parcerias funcionam muito. O segundo ponto é o boca a boca. O que é o boca a boca? A indicação. No meu ponto de vista, é a forma que você mais fideliza cliente nesse processo. Por quê? Quando você é indicado, imagine que você faz o cabelo de uma mulher e fica incrível. Então as pessoas já conhecem ela, a imagem que ela tinha. Então quando ela vai para o trabalho, quando ela chega em casa, as pessoas mais próximas dela vão perguntar, nossa,
Lindo o seu cabelo, lindo a cor do seu cabelo. Quem fez? Puxa, vai lá no Rodrigo, um profissional maravilhoso, tem um trabalho super bacana e gente boa. Esse tipo de indicação, quando chega uma cliente, olha, quem me indicou foi minha irmã, quem me indicou foi minha chefe, quem me indicou, enfim, foi minha vizinha. Realmente é uma cliente que chegou ali, já viu o seu poder de trabalho, já tem um parâmetro de uma mudança sua bem sucedida e tem uma tendência a chegar confiando muito mais no seu trabalho. Então lembra que quando chega uma cliente nova que não foi indicada, esse processo de confiança ele é gradativo. E quando uma mulher chega indicada para você pelo boca a boca, a tendência é ser uma cliente que já confia no seu trabalho. E o poder de você converter ela e ela se tornar uma cliente fiel é muito maior. E olha como esses dois primeiros pontos se conectam. Então você fez uma parceria, trouxe uma pessoa para o seu salão, essa pessoa gostou do resultado, indicou para a irmã e para a vizinha, e aí a sua máquina ali de atendimento já cresceu, que tudo começou ali. Então você perceba que uma se conecta com a outra. Então a parceria trouxe, seu trabalho bem feito gerou essas clientes perceberem essa mudança naquela tua cliente e você teve indicação. Então elas são bem conectadas. E lembrando, gente, que para você ter esse resultado bacana, você tem que dominar uma boa técnica. Então imagina que se você não tivesse um trabalho bom, nada disso estava acontecendo. E por isso, gente, que o primeiro passo é a técnica. Porque tem muita gente que quer trocar esses passos aí, quer pular um pouco, quer ir mais para frente, começa a fazer um trabalho de divulgação, monta o salão, faz parceria e quando as clientes chegam no salão tem aquela decepção. E notícia ruim, corre rápido. Então realmente você ter um trabalho bonito, ter uma técnica bacana, eu falo que é o alicerce de todo o crescimento. E a terceira, gente, as redes sociais. Então eu falo que eu sou de uma época que o trabalho publicitário estava limitado em 4 revistas femininas, em 3 emissoras de televisão, e isso era muito restrito, principalmente para um cabeleireiro que mora no interior, que não tinha acesso aí às grandes cidades. Então você tinha uma limitação ali de poder divulgar o seu trabalho. E hoje com a rede social, qualquer um, em qualquer lugar, pode mostrar o seu trabalho em redes sociais. Então você tem algumas vantagens ali. Primeiro, a cliente, quando ela gosta, elas postam muito o próprio cabelo na rede delas. Acaba sendo uma indicação gratuita. Então a mulher fez o cabelo, fez bacana, ela postou, te marcou, ali já foi uma indicação. Segunda dica, ter um feed de rede social bonito e evitar misturar aquela coisa da vida pessoal com a sua vida profissional. Então muita gente que às vezes posta uma balada, tomando uma cerveja e vem o cabelo loiro. Posta uma criança, posta uma viagem e vem o cabelo loiro. Então minha sugestão para vocês é separar as suas redes sociais. Você ter tua rede social pessoal, geralmente você pode manter ela privada ali só para os teus amigos, e ter uma rede sua profissional, onde ela vai ter um feed bonito para essa cliente quando marcar, postar qualquer coisa, ou você fazer uma campanha patrocinada, a pessoa aqui para a sua rede social vê os seus trabalhos de uma forma bonita. Então realmente hoje a rede social é algo que incluiu todo mundo e permitiu que qualquer cabeleireiro, independente de onde ele estiver, possa mostrar o seu trabalho para o Brasil, para a tua cidade, para o teu bairro. E é uma ferramenta poderosa aí para você conquistar novos clientes. E outra forma de você cavar indicações nas redes sociais são as parcerias com pessoas que influenciam, que são as influenciadoras. E quando a gente fala de influenciadoras, não são meninas com 10 milhões, com 5 milhões de seguidores. Realmente, às vezes você tem uma pessoa na sua cidade que posta bastante coisa de academia, tem um público dela lá, 1.000, 2.000 seguidores, e é uma pessoa que se você oferecer fazer o cabelo dela e ela te marcar, imagine, as 2.000 pessoas que curtem o trabalho dela vai saber que você faz o cabelo. Então, muitas vezes você com que nós chamamos de micro-influenciadoras. Então, se você tiver micro-influenciadoras que têm um público de 2.000, 3.000 pessoas, imagina, você não consegue atender ninguém. Lembra, 1.600 clientes por mês já é um fluxo muito grande. Então, são parcerias também que funcionam muito e você vai ter uma indicação natural e com resultado aí do seu trabalho. E outra forma de você ter uma indicação são parcerias com micro-influenciadoras. Quando a gente fala de influenciador digital, não são pessoas com 5 milhões de seguidores, 10 milhões de seguidores. Você pode fazer parceria com, de repente, uma pessoa na sua cidade que faz um trabalho aí fitness, posta dieta, academia, e essa pessoa tenha 2.000 seguidores. Ou seja, se dessas 2.000 seguidores que ela postar, 20, 30 pessoas quiser cortar com o cabeleireiro dela, imagina, a sua agenda naquela semana já encheu. Bem, gente, na minha opinião, esses são os 3 passos que faz um cabeleireiro padrão ou alguém que está começando na profissão se tornar um cabeleireiro vencedor. Mas eu tenho certeza que vocês estão ansiosos aí para me ver com a mão na massa. E a próxima aula eu vou mostrar para vocês
os detalhes para você fazer mechas perfeitas, que é um dos serviços mais procurados no salão hoje em dia e que realmente vai fazer o seu faturamento crescer muito. E eu tenho uma dúvida, qual desses 3 passos que está empacando a sua carreira de deslanchar? O que eu falei ali que você não está fazendo, que você deveria fazer? Deixe seu comentário e a próxima aula prática, cor de cabelo, segredo das iluminações, e espero vocês lá. Beijo para vocês. Olá pessoal, eu sou a Juliana Keber Pinto, sou do interior de Minas Gerais, da cidade de São João Evangelista. Estou na área da beleza há mais de 34 anos, porque eu comecei muito criança. Vim aqui para falar do meu alto nível de satisfação do curso dos módulos Total Look na plataforma Formadoras da Beleza. Já havia feito cursos presenciais com Rodrigo Sintra, mas online foi a primeira vez. Amei o curso, fiz no tempo que eu tinha, tirava as minhas dúvidas com os administradores, da qual fui muito bem assessorada. O curso fora feito numa linguagem simples e de fácil entendimento. Alavancou demais a minha carreira profissional. Os produtos utilizados são de excelente qualidade, da qual eu já estou utilizando eles também no meu espaço de beleza. Como que eu posso dizer? O curso me deu mais credibilidade com os clientes, me deu mais segurança para executar trabalhos altamente atualizados e renomados. Me tornei uma profissional muito mais feliz com o poder da transformação nas mãos. Valeu demais! Agradeço primeiramente a Deus, aos mestres da beleza, aos colaboradores, porque agora eu também faço parte dessa. Que venham outros e muito obrigada!